igreja com a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abre ela aí no Evangelho segundo João. Evangelho de João, no capítulo 1. E eu vou pedir para você, se você não tiver trazendo Bíblia, tem bastante Bíblia lá na salinha, irmãos. Eu queria muito que você usasse uma Bíblia hoje, ficasse com ela aberta, para a gente poder estudar a palavra de Deus. Lá na salinha tem, não sei se ali tem, mas sei que lá na salinha tem bastante. Mas que você não ficasse sem Bíblia hoje. Evangelho de João, capítulo 1. João é Novo Testamento, está depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ajuda aí o João a achar João. Ajudar o João a achar João. Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Acredito que algumas versões está: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Tem uma série que a gente gosta muito, que fala sobre Jesus. Aliás, no culto de Natal, a gente vai passar um curta dessa série, do The Chosen, que fala sobre o nascimento de Jesus. E pensando no Deus encarnado, que eu me lembrei dessa palavra, dessa mensagem. Por que a gente precisa entender que Jesus veio como um homem encarnado, Deus encarnou. E aí João, lá no The Chosen, tem uma cena lá que já se passaram muitos anos, e João está escrevendo, está começando a escrever esse evangelho. E ele está sentado ali com Maria, a mãe de Jesus, e aí ele fala assim: nossa, eu queria tanto falar sobre ele, mas eu não sei como que eu começo. Aí ela sugere, começa pelo nascimento, né? Tanto que Lucas descreve o começo, o nascimento de Jesus. Aí ele, não, eu queria do começo mesmo. E eu creio que o Espírito Santo revela para ele. E ele escreve essa palavra: no princípio. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Jesus é o verbo. Quando você lê essa palavra e alguém citar ela do seu lado, fala assim: no princípio era o verbo, era a palavra, era Jesus. O verbo é Jesus. E Jesus estava com Deus. Isso só pode dizer uma coisa: desde o princípio, quando a gente lê lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a gente vê Deus falando assim: no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Aquela luz que Deus falou, haja luz, não é o sol, viu, irmãos? Quando Deus fala assim, haja luz, não é o sol que começa a nascer e criar, não. Porque se a gente for lá, a gente vê que Deus criou o sol e a lua em outro dia. No princípio ele diz: haja luz, porque essa luz é o próprio Jesus. Aleluia. Havia trevas sobre a face do abismo, a terra estava sem forma e vazia e na escuridão. E Deus disse, o hálito de Deus, o som da voz de Deus saindo, é Jesus. Aleluia. Por isso que fala que Jesus é o verbo. Nessa mesma série tem um episódio lá que o cobrador de impostos, ele está lá no dia comum dele cobrando impostos, e chega um senhorzinho já velhinho, já está até com uma bengalinha, e aí ele fala assim: olha, eu vim aqui porque é o seguinte, pela lei eu posso pegar todas as dívidas dos meus filhos
e colocar no meu nome, isso é lei, eu posso fazer isso. Imagina que o meu pai tem 4 filhos adultos, casados com a sua vida já. Imagina que meu pai chega lá no banco, e foi o que esse senhor fez, e ele vai e fala assim, olha, a todas as dívidas dos meus filhos, tudo que eles devem, eu devo quase 40 mil, tá, pai? Toda a minha dívida, todos o que os meus filhos devem, coloque no meu nome. Eu vou pagar. E esse senhor chega lá e fala assim, ó, eu peguei a dívida dos meus filhos, coloquei no meu nome, porque é lei, eu posso fazer isso. E aí o cobrador de impostos fala assim, mas como que o senhor vai pagar? O senhor vai virar um escravo. E o senhor vai ter que trabalhar até morrer, porque o senhor já é idoso, o senhor não vai aguentar ser um escravo. Carregar pedra, quebrar pedra e carregar peso, ele não importa. O que importa é que os meus filhos não vão virar escravos. Aleluia. Os meus filhos não vão pagar esse preço. É justo isso, irmãos? Você acha que isso é justo? Um pai, um homem, pegar a dívida que o filho fez, colocar os seus ombros, nas suas costas, no seu nome, e estar disposto a virar um escravo e trabalhar até a morte para que toda aquela dívida seja paga. Isso é justo? Pode responder, irmãos. Eu não acho justo. Você acha justo? Não é justo. Não é? É loucura. É uma loucura. Isso é loucura. Quando Deus cria Adão, Deus fala assim, Adão, eu vou te colocar no jardim. Tudo que está aqui é seu. Você vai dar nome para os animais, você vai dominar sobre os animais, tudo que está aqui está à sua disposição, você pode comer tudo. Só que tem uma coisa, Adão. Aquele fruto você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer. Deus deixou isso muito claro para Adão. Adão, se você comer aquele fruto, você vai morrer. O que Adão faz, irmãos? Ele come. Porque Deus é um Deus bondoso, de misericórdia, mas Ele é um Deus justo. Porque Ele disse, se você comer, você vai morrer. E por causa dessa decisão ruim de Adão, nós nascemos com essa maldição sobre a nossa carne. Nós nascemos com uma dívida. Sabe a Coreia do Norte, irmãos? A Coreia do Norte lá, que é fechado, aquele país fechado, que ninguém entra e ninguém pode sair também, aquele país comunista, ninguém entra, ninguém pode sair. Lá é assim, irmãos. Se o meu pai, estou pegando meu pai porque meu pai está aqui hoje, mas se o meu pai comete um erro contra o governo, quando eu nascer, eu já nasci com a dívida do erro dele. Então todo mundo que olha para mim e fala, olha, a filha do traidor, ela vai ser escrava, porque ele pecou, porque ele errou contra o governo, porque ele está devendo contra o governo. Aquele país fechado ali, naquele lugar. E é isso que acontece. Adão também. Quando Adão, ele era a humanidade, o seu nome significa humanidade. Adão está representando toda a humanidade ali. E quando ele decide comer aquele fruto, ele está automaticamente abraçando aquela maldição. E nós nascemos com essa dívida. Não, Liliane, está errado isso daí, eu não vi nada disso, não, eu não. Só que, irmão, deixa eu falar um negócio pra você, eu tenho 2 filhos. Alguém precisa ensinar uma criança a mentir? Não precisa. Mas a criança pequenininha ali, ela está aprendendo a falar, ela faz uma coisa errada, você fala assim, foi você? Ela fala, não, foi eu não. Ela rapidinho, a gente vê vídeos e vídeos na internet, né? De criança que faz alguma coisa errada e a mãe, foi você que fez isso? Aí a criança, não, foi o gato.
cachorro. Foi isso. Quem ensinou aquela criança a mentir? Ninguém. Ela já nasceu com a raiz do pecado nela. Quem que ensina uma criança a ser invejosa? A querer o brinquedo do outro? Ninguém, irmãos. Isso já nasce impregnado em nós. Quem que ensina para uma criança a fofocar? A entregar o outro? Ah, foi você? Não, foi o fulano. Quem que ensinou? Ninguém. Já nasceu com essa raiz do pecado em nós. Nós nascemos com essa herança ruim do pecado. E eu estava conversando com meu esposo ontem e eu estava falando para ele de um negócio e ele até assustou. Porque 3 coisas, irmãos, que a gente precisa entender sobre o Evangelho de Deus. Primeiro, a gente precisa entender quem é Deus. Deus é eterno, Criador de todas as coisas, infinito em misericórdia, bondade, amor. Ele nos amou primeiro, um Pai amoroso e um Deus justo que faz justiça. O pecado do homem maldoso não vai ficar impune. O pecado do transgressor não vai ficar impune, porque Deus é um Deus justo. Quem é Deus? A gente ouviu quem é Deus. Quem somos nós? Nós somos homens falhos, somos maus, dignos e merecedores da morte e do inferno. Nós, irmãos, não é porque eu estou sentado no banco da igreja que acabou, já estou bonzinho, já estou limpo, sou melhor do que os meus irmãos que estão lá fora. Sabe qual é a diferença, irmão? De nós que estamos aqui dentro para quem está lá fora, é porque a gente entendeu o peso do nosso pecado e a gente busca a nossa salvação. E o que a gente deve querer mais, irmãos, é querer pregar o Evangelho lá fora, para que o inferno seja esvaziado, para que as pessoas lá fora também conheçam a salvação que está disponível para todo aquele que crê em Jesus. A salvação, irmãos, não está em atos, em coisas que a gente faz. Não. O que Jesus fez e quem é Jesus? Então, Deus é um Pai amoroso, misericordioso, Criador de todas as coisas, eterno, Deus eterno. Ele não se explica. Nós somos homens e mulheres maus. Tem até uma ilustração que o pastor Jardim fez aqui uma vez, que ele disse que ele foi numa pregação e ele disse que o pregador mandou você fazer. Vou falar para você fazer também. Vai assim, ó. Faz isso, gente, ó. Arranja assim os dentes, ó. Nós somos maus. Nós somos maus. E quem é Jesus? Jesus foi um Deus encarnado que veio como homem. Que assim como aquele pai que disse, as dívidas dos meus filhos pode colocar no meu nome que eu vou pagar. Jesus é esse escravo, Jesus é o Deus encarnado, a palavra que estava com Deus, que era Deus, que sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo, a palavra, se fez carne, nasceu de uma mulher, foi um bebê, cresceu e morreu naquela cruz para comprar a mim e a você, para comprar a nossa dívida. A nossa dívida, nós somos merecedores. Diz aquele hino, eu era um criminoso, eu estava preso, eu estava esperando a minha condenação, e de repente veio um soldado e falou, você está livre, a sua dívida foi paga. E ele fala, mas quem fez isso? Jesus pagou a nossa dívida. Jesus, ele é a nossa redenção. Então, 3 coisas que a gente não pode deixar, irmãos. A palavra
diz: estejam prontos para dizer qual o motivo da sua fé. Irmãos, durante muito tempo a gente pregou que venha para a igreja que você vai ser abençoado. A gente pregou isso. A igreja pregou isso durante muito tempo. Deu certo? Todo mundo veio daqui? Não. Venham para a igreja porque senão teve uma época que a gente falava muito do inferno. Eu aceitei a Jesus dessa condição. Que se eu colocasse uma calça, eu ia para o inferno. A igreja que a gente aceitou Jesus lá. Se eu pintasse as minhas unhas, eu ia para o inferno. Se eu colocasse um brinco, eu ia para o inferno. Então foi pregado durante muito tempo uma mensagem: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Adiantou, irmãos? Não adiantou. Venha para a igreja porque você vai ficar rico. Adiantou, irmãos? Não adiantou, sabe por quê, irmãos? O evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é que nós somos homens maus, dignos da maldição, da morte, dignos da ira de Deus, e Jesus foi naquela cruz e comprou essa dívida. E hoje ele declara para o inferno: o diabo não pode nos acusar mais. O diabo não pode chegar para Deus, assim como ele fez com Jó, e dizer e falar assim: olha, eu vou tocar não, porque Jesus já comprou a nossa dívida, nós não devemos mais nada para o diabo, para o inferno. Nós fomos comprados. Aleluia. O motivo da nossa fé, o motivo de estarmos aqui, irmãos, não é porque a gente se acha bom, não é porque a gente é merecedor, não, irmãos, é porque nós entendemos aonde tem a graça, a salvação do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. E é esse o evangelho que a gente tem que pregar para o mundo lá fora. Tem muita gente que não gosta de crente, fala: eu ouvi isso esses dias, eu fiquei com tanta pena. A senhorinha vizinha lá, o Raimundo disse que estava ouvindo a conversa lá de uma senhorinha que ela é evangélica e as filhas não. E aí a filha, uma das filhas, estava apontando o dedo na cara da senhorinha, falando para ela: ai mãe, para, você se acha melhor do que a gente só porque você é evangélica, você se acha melhor do que a gente? Eu não traio meu marido, eu pago minhas contas em dia, eu faço tudo isso, por que a senhora é melhor do que eu? E aquela senhorinha, ela não teve palavra, ela não teve o que dizer. Porque de fato, irmãos, a resposta não é essa. Não é sobre o que nós fazemos, mas é porque nós fomos comprados. Nós estávamos condenados a viver escravos, a ir para o inferno. E Jesus foi lá e comprou a nossa dívida a preço de sangue. E é por isso que nós estamos aqui. Então a resposta certa, quando alguém te confrontar dessa forma, é você dizer assim: não, eu não vou lá porque eu sou melhor do que você, eu não vou lá porque eu preciso. Eu preciso ser grata a esse Deus que veio como homem, que era a palavra, que saiu do conforto do seu reinado e veio como homem, porque a missão foi dada para Adão. Adão falhou. A missão foi dada para o povo que descendia de Abraão. O Israel falhou. E a missão foi passada para Davi e os outros reis, e eles falharam na missão. Até que veio um que veio, e esse não falhou. Ele foi até o fim. Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Filipenses, se você puder abrir a sua Bíblia. Filipenses. Filipenses capítulo 2. E o versículo 5. Glória a Deus. Vou pedir para a Aninha vir louvar, que ele ia no lado tocar.
Eu estava lá no céu. Glória a Deus. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quem está falando aqui? Jesus sendo Deus. E ele veio como Deus. Mas ele não pega o privilégio de Deus que ele tinha, os seus poderes de Deus em benefício próprio, próximo. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de quê? Aqui, irmão, nessa versão está certo. Mas no original está falando, ele tomou uma forma de escravo. Escravo, irmão. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele humilhou-se. Não foi o diabo que humilhou ele. Não foi os nossos pecados. Ele se humilhou e foi obediente até a morte. Quando ele estava prestes a ser entregue, ele faz uma oração ao Pai. Ele fala: Pai, sabendo que ele ia ser, sabendo, irmãos, que ia relevar todos os pecados da humanidade sobre si, toda a dívida dos seus filhos sobre si, toda a dívida. Essa semana, irmãos, a gente ficou chocado com uma notícia de um homem. Há uns dias atrás, um homem entrou na casa, matou a mãe, as filhas, estrupou e confessou o crime. Essa semana, uma menininha de 4 anos estava desaparecida lá no Rio de Janeiro. O primo da mãe pegou ela dormindo, estrupou e matou a menininha de 4 anos. Esse pecado Jesus levou nas suas costas. Toda mentira, toda contenda, toda ira, toda discórdia, todo pecados mais sujos, irmãos. Os pecados mais sujos, mais imundos. Ele falou: essa dívida é minha, para que os meus filhos não vão para o inferno. Para que todo aquele que crê em mim não morra, mas tenha vida eterna. Ele tomou essa culpa desses homens, mas ele também tomou a nossa culpa das mentiras, da fofoca, da intriga. Por isso, não peque mais, não minta, porque esse pecado ele já pagou. Não inveje, porque esse pecado ele já levou. Não mate, não roube. Não pegue aquilo que não é seu, porque esse pecado ele já levou. Ele já levou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, maravilhoso Jesus, nós somos gratos, Senhor. Obrigada. Somos gratos, Deus, nós não merecíamos. A gente não tem nada para te oferecer, Senhor, a não ser a nossa gratidão. É por isso que quando nós louvamos aqui no começo deste culto, eu gastarei a minha vida aos teus pés. Eu nego as minhas vontades. Eu nego o meu querer. Eu nego, Senhor, porque tudo que eu fizer, Senhor, ainda não é o suficiente para agradecer o fato do Senhor ter tomado todas as minhas dívidas, todos os meus pecados, o pecado de toda a humanidade. Ah, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, maravilhoso Jesus. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido,